Se eu for procurar o quiasmo, e realmente há um quiasmo aqui no capítulo 4 também, o versículo 9 é o centro do capítulo 4. Este é o centro. Se eu pegar o primeiro e o último versículo, eu vou ter combinações. Os versículos 1 e 2, eles estão combinando com o verso 17. 1 e 2 eu tenho Adão e Eva dando à luz a Abel. No versículo 17 eu tenho Caim e sua esposa dando luz a Enoque. Se eu pegar os versículos 3 e 5, eu tenho Caim sendo rejeitado na sua oferta. Se eu pegar o versículo 15 lá embaixo, eu tenho Caim sendo rejeitado, expulso da presença de Deus. Se eu pegar o versículo 5, na parte B, eu tenho Caim mostrando um rosto com uma atitude decaída. Se eu pego o mesmo texto lá embaixo, capítulo 4, versículos 13 e 15, eu vejo Caim mostrando no rosto uma reação ao castigo que Deus dá a ele. Se eu pegar o versículo 7, como foi advertido contra o pecado, Caim recebeu uma advertência de Deus. Lá no versículo 11, Caim é amaldiçoado por causa do seu pecado. Primeiro uma advertência, depois a maldição. Se eu pegar o versículo 8, no campo, Caim mata Abel. Pega o versículo 10, no campo, o sangue do seu irmão clama contra você. E então eu chego ao centro, só sobra um texto que não tem paralelo, que é o versículo 9. O versículo 9 é o centro do capítulo 4. E o versículo 9 diz: onde está o seu irmão? Esse é o ponto. Deus novamente fazendo o homem encarar o seu pecado. Lembram que lá no capítulo 3, o centro também é Deus questionando: onde você está, Adão? Onde você está? E aqui no capítulo 4 é: onde está o seu irmão, Caim? Onde está o seu irmão? Deus vem a Caim questioná-lo a respeito do seu pecado, da mesma forma que foi a Adão. O fato da vinda de Deus é um sinal de graça. Caim deveria ter feito essa leitura, porque Adão sabia muito bem dessa leitura. Deus vir falar comigo depois que eu cometi um pecado é graça, porque ele não precisava, ele podia me fulminar com a sua presença. E aliás, isso é uma coisa, em toda a Bíblia aparece assim: quando Deus se dirige a um povo que está fazendo coisa errada, não é porque ele quer acabar com esse povo. Quando ele quer acabar com o povo, ele não fala nada. Lembram de Nínive? Deus mandou Jonas ir lá pregar para Nínive, porque a maldade de Nínive estava perturbando Deus. Deus não suportava mais. E aí o que Jonas faz? Jonas vai para outra direção. Por que ele vai para outra direção? Porque ele sabia que Deus era um Deus rico em perdoar, era um Deus misericordioso. Ele, como profeta, já sabia que se Deus manda ir falar, é porque a intenção de Deus é boa. E aí ele vai para outra direção. E aí acontece todo aquele transtorno da tempestade, do barco, do peixe. E aí ele vai lá falar. E ele vai, fala, prega, e o povo se arrepende, e Deus muda a sorte de Nínive. O caso de Caim não é diferente. Deus quer manifestar graça a Caim. Novamente o capítulo 4, apesar de você ter um homicídio no capítulo 4, novamente o capítulo 4, você tem Deus querendo mostrar o seu favor. É por isso que ele pergunta: cadê teu irmão? O que aconteceu? O fato da vinda de Deus é um sinal de graça. Ele vem e questiona Caim para dar a oportunidade de confessar e se arrepender do seu pecado. É tão interessante isso que se nós seguíssemos o ensino desses dois capítulos, nós não ficaríamos com raiva de quem chega para a gente e fala assim: vem cá, me conta aí, o que está acontecendo? Como pastor, e alguns aqui que são presbíteros, sabe, e a gente que é pai, todo mundo já teve essa experiência de ficar sabendo de coisas. Às vezes a gente fica sabendo dos nossos filhos. Alguém chega para a gente e conta assim: ó, seu filho fez isso e isso. E aí eu pelo menos tenho o hábito de fazer isso. Eu chego para ele, eu quero dar uma oportunidade para ele contar para mim. Então normalmente eu chego, ele já sabe. Quando eu chego com essa pergunta, ele já fica branco, porque ele já sabe que eu estou sabendo. Eu falo assim: e aí, você tem alguma coisa para me contar? Aí ele já sabe que é porque eu já sei. Mas às vezes, mesmo assim, ele vai lá e ainda tenta querer dar uma floreada no negócio.
eu falo assim: rapaz, tem certeza que é isso? Aí ele para um pouquinho: não, pai, ó, o negócio foi assim. Aí eu falo: ah, bom, esse tipo de conversa eu gosto, porque esse tipo de conversa dá resultado, né? Mas é interessante que às vezes na vida da igreja você chega para pessoas que você sabe o que está acontecendo e fala, e a pessoa: não, pastor, não tem nada. Imagina, não tem, pode ficar tranquilo. E não tem, um ano falando que não tem, depois você descobre que tem. É isso que é duro. É isso que é duro. Porque isso não é novo, isso é antigo. Capítulo 3 e capítulo 4 mostra claramente, só que capítulo 3 mostra uma atitude e capítulo 4 mostra outra. No 3, você tem Adão e Eva realmente admitindo, mesmo com o pecado de tentar jogar a culpa no outro, mas admite que fez coisa errada. Capítulo 4 não tem admissão. Depois que o Senhor questionou, nós podemos, desse questionamento, fazer um quadro, uma comparação entre o capítulo 3 e o capítulo 4 com novas informações. Veja só, no capítulo 3, a serpente vem e engana Eva. No capítulo 4, Deus adverte Caim de que o pecado está à porta, antes dele cometer homicídio. Em outras palavras, Deus diz para ele: você está andando com um semblante descaído. Quem anda desse jeito não faz coisa boa. Quem anda desse jeito não faz coisa boa. Deus estava dizendo para ele assim: se você não mudar de atitude, você vai fazer coisa pior. E aí eu costumo dizer, eu morro de medo de gente com semblante descaído, porque a Bíblia tem um exemplo muito claro aqui, e gente com semblante descaído é capaz de fazer qualquer coisa. Adão e Eva, no capítulo 3, comem do fruto proibido. Esse foi o pecado lá. Aqui no capítulo 4, o pecado foi que Caim matou, é homicídio. Adão e Eva começam um ciclo de pecado no capítulo 3. Caim continua no ciclo de pecado no capítulo 4. No capítulo 3, Deus vem no nascer do dia procurar Adão e Eva. No capítulo 4, Deus vem procurar Caim e pergunta-lhe sobre seu irmão. No 3, Adão e Eva são expulsos do jardim. No 4, Caim é banido para uma terra estrangeira, uma terra muito longe. E é interessante esse movimento. Sempre que um pecado, uma quebra de relacionamento acontece, há uma expulsão, e alguém é obrigado a viver separado. Essa é sempre a primeira consequência do pecado. O pecado, ele separa pessoas de Deus, separa pessoas de pessoas, separa família de família. Já viram que sempre que acontece uma quebra, uma briga, um pecado, você tem uma família rachada, um relacionamento quebrado, você tem uma cidade dividida, uma igreja dividida, uma cidade dividida. É sempre assim. Pecado nunca gera proximidade, pecado sempre gera separação, divisão. Então, quando acontece uma divisão, não venha tentar tapar o sol. Não, olha, essa divisão foi bênção, foi o melhor caminho. Não foi o melhor caminho, não, porque divisão e separação é a última, é a primeira consequência de um pecado, é separação. O ponto é que a queda está se repetindo nas próximas gerações, e então está ficando claro para a raça humana que aquilo que aconteceu lá no Éden se tornou uma epidemia, e essa epidemia vai tomar toda a terra. É isso que o capítulo 4 ensina. Quando o povo está saindo do Egito e Moisés está escrevendo esse livro que Deus está revelando para ele, Deus está dizendo o seguinte: o pecado começou com um único ato, mas ele foi se propagando e ele foi aumentando. E o que vocês estão vivendo aqui hoje, nesse tempo de escravidão, que vocês precisam ser libertados por Deus, é tão somente a consequência do pecado, porque Deus também estava ensinando para aquele povo e para nós também o quão nocivo é o pecado, porque não poucas vezes nós perdemos a noção de quão desastroso o pecado é. Por que os homens andam praticando pecado? Porque eles vão esquecendo de quão danoso e quão nocivo o pecado é. Quanto mais eu tenho consciência das consequências do pecado, mais chance eu tenho de enfrentá-lo e de lutar contra ele. Muito bem, eu queria continuar, mas nosso tempo
ele está bem no limite. Então eu vou só terminar aqui no versículo 9, depois a partir do versículo 10, que é o julgamento divino, eu continuo na semana que vem. A resposta de Caim, ela reflete o seu próprio coração. Quando ele diz, por acaso eu sou tutor do meu irmão? A verdade é que ele se tornou um assassino do seu irmão, quando ele deveria, por uma questão de idade, de responsabilidade, ser o guardião dele. Podemos ver um contraste no fato que Jesus se tornou nosso guardião. Aquilo que Caim não quis ser, Cristo fez questão de ser. Caim disse, acaso sou eu guardador do meu irmão? Eu tenho responsabilidade de ficar cuidando de Abel? Jesus veio para ser o primogênito de muitos irmãos. Aquilo que Caim não foi, Cristo foi. Então essas relações eu preciso sempre fazer, porque Caim, embora não seja tipo de Cristo, obviamente, mas ele funciona como um contraste muito bom para mostrar qual é a diferença entre o meu Salvador e eu, que sou um ser humano. Essa é a diferença. Quando eu olho para Caim, eu estou vendo um retrato exato do que é o homem, e quando eu olho para Cristo, eu vejo um retrato do amor e da bondade de Deus. Nós somos capazes de maltratar até os nossos próprios irmãos de sangue, como Caim fez. E Deus, sendo Deus, foi capaz de fazer de nós criaturas seus filhos. Foi capaz de entregar o seu filho em nosso lugar. E o seu filho, sendo maltratado por nós, é capaz de, além de oferecer o sacrifício a Deus, ainda pedir a Deus que nos perdoe por maltratá-lo. Há grandes diferenças aqui. Mas o ensino para nós, por enquanto, nós não terminamos o texto, o ensino por enquanto é essa constatação de que o pecado, ele nunca caminha num sentido de ascendente, no sentido de diminuir. Ele caminha sempre numa descendente. É decadência atrás de decadência. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. É assim que acontece com o pecado. Do capítulo 3 para o capítulo 4, há uma degeneração imensa do homem. E depois nós vamos ver do capítulo 4 para o capítulo 5, isso vai aumentar de tal maneira que quando chega no capítulo 6, Deus chama Noé e fala, eu não suporto mais. Eu vou ter que acabar com tudo. Nos 6 primeiros capítulos da Bíblia. Isso deve servir para nos lembrar do quão terrível é o pecado. E do quanto a nossa vida pode ser degenerada por ele. Agora, em tudo isso, eu devo sempre lembrar que se Deus vem até mim, fala comigo e me pergunta e me questiona, isso é uma bênção, que é um sinal de graça. Eu não devo fugir dessa conversa com Deus, mas eu devo sim me aproveitar dela da melhor maneira possível. Cuidar do meu semblante. Cuidar do meu semblante. Nós que temos filhos, cuidar do semblante dos nossos filhos. Semblante descaído é um péssimo sinal, e eu devo tomar muito cuidado com isso, inclusive para poder corrigir e socorrer enquanto há tempo. Que Deus nos ajude, e não faltem semana que vem para a gente poder terminar, dar sequência no texto, que é um texto longo e tem que ir devagarzinho. Vamos orar?